Muito bem, que a graça e a paz do Eterno esteja sobre todos os irmãos. Eu vim trazer uma palavra, trazer uma mensagem, uma revelação aos irmãos, que está no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, capítulo 2, versículo 1. Olha só o que está escrito, presta atenção. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Salvador, Yahushua, o Mashiach, e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Mashiach estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. E não será assim sem que antes venha a apostasia. De que dia a gente está falando? Dia do arrebatamento, dia do Mashiach, o dia do nosso Salvador. O dia que a igreja será levada. Amém, gente? Ele falou que não será assim sem que antes venha a apostasia. O que é a apostasia? Ela já está no meio da gente, ela já está na igreja, ou não, ainda vai acontecer? Olha o que está escrito aqui, eu vou ler para vocês. Apostasia significa, consiste na condição de afastamento total e definitivo de alguma coisa, como uma doutrina ideológica e etc., sem a permissão ou autorização de terceiro. Isso já aconteceu? A apostasia já entrou? Há muito tempo a apostasia já está dentro do Evangelho, dentro das igrejas, virou até doutrina. Deixa eu ler uma coisa aqui para vocês. No ano 33 até o ano 196, em nenhum período da história da igreja a igreja não aceitou nenhuma doutrina antibíblica. Era a época dos crentes fiéis ao nome do Eterno, que tinha a palavra, que tinha a doutrina. Eles não aceitavam nenhuma doutrina, clero, hierarquia, todos iguais. Dízimo não existia. Olha só, no ano 197, Severino, bispo de Roma, começa um movimento herético. No ano 370, culto dos santos confessado por Basílio de Cesareia e Gregório de Nazariano, ou seja, os cultos aos santos, começou no ano 370. As imagens de esculturas foram introduzidas na igreja. No ano 370, a igreja introduziu as imagens de esculturas. No ano 400, oração pelos mortos, o sinal da cruz foi feito. Pode perceber que a heresia e a apostasia começou a entrar. Santos, oração pelos mortos, imagens. Presta atenção, no ano 401, Maria é proclamada Mãe de Deus. Ano 593, o dogma do purgatório começou a ser ensinado. Ano 600, o latim passa a ser usado como língua oficial nas celebrações. Por que o latim? Porque o latim passou a ser celebrada como língua oficial, sendo que a língua oficial é o hebraico. A língua original é o hebraico. Ano 609. Começo
Começo histórico do papado. Ano 609 foi o começo histórico do papado. Quem foi o primeiro? São Bonifácio, se eu não me engano. No ano 758, iniciou a confissão dos pecados aos padres. Ano 789, início do culto às imagens e relíquias. Ano 880, a canonização dos santos. Homens eram canonizados a santo e adorado. Ou seja, a apostasia já entrou. Há muito tempo a apostasia está dentro da igreja. Há muito tempo a heresia entrou dentro da igreja. Eu tenho aqui alguns sinônimos de apostasia. Deixa eu ler para vocês. Sinônimo de apostasia: abandono, abjuração, renegação, deserção, renúncia e retratação. Alguns sinônimos de apostasia. Ou seja, se há tanto tempo a apostasia está no meio da igreja, está no meio do evangelho, já corrompeu muita coisa. Só para fazer você pensar um pouco, quem escreveu isso aqui? Quem formou a Bíblia? Estou falando da Bíblia. Quem formou a Bíblia? Quem escreveu a Bíblia? Eu não estou falando das escrituras sagradas. Estou falando da Bíblia. Bíblia é junção dos livros. Junção dos livros. A Igreja Católica reuniu-se lá. Quem criou a Bíblia, quem formou a Bíblia, quem tirou a Bíblia de pergaminhos, foi a Igreja Católica. Eles tinham todo o acesso, ele tinha todas as escrituras, ou seja, eles decidiram o que ia entrar aqui ou não. Eles escolheram o que era inspirado ou o que não era, eles colocaram o que quiseram. Amém, gente? Vocês estão entendendo? Você pode ver a diferença, que a Bíblia católica ela tem mais livro do que a Bíblia protestante. Eles olham um livro, vê, analisa e resolvem colocar e vira escritura. Vocês estão entendendo? Existe, sim, heresias dentro das escrituras. Existe acréscimo dentro das escrituras, que não são inspiradas pelo Eterno, mas sim por homens, colocadas para confundir os crentes. Você confia mesmo em uma determinada denominação, a mãe de todas as outras, que desde muito tempo já saiu do caminho, desde o ano, deixa eu ver aqui, já há muito tempo vem saindo do caminho, colocou tanta imundície, tirando o povo do caminho, tirando o povo do eterno, do caminho, da salvação, da vida eterna, cegando o povo, levando o povo à idolatria. Você confia mesmo? Muitos falam do Martinho Lutero que ele reformou, mas voltou a cair. Voltou a cair. Martinho Lutero tirou o clero. O que é isso? A hierarquia. Eu vou mostrar, deixa eu ler para vocês aqui um pouco sobre Martinho Lutero. Ele reformou. Lutero propôs, com base em sua interpretação das Sagradas Escrituras, especialmente da Epístola de Paulo aos Romanos, que a salvação não poderia ser alcançada pelas boas obras ou por quaisquer mérito humano, mas tão somente pela fé em Yahshua Mashiach, ou Cristo Jesus, como está escrito aqui. Por que ele reformou? Porque foi a época que se cobrava, que se vendia terreno no céu. A salvação era comprada a dinheiro. E Martinho Lutero fez essa reforma. Ele saiu e aboliu isso. Até aqui tudo bem, olha só.
único Salvador como único Salvador dos homens, sem gratuitamente, único Salvador dos homens, sendo gratuitamente oferecida pelo Eterno aos homens. Sua teologia desafiou a infalibilidade papal em termos doutrinários. Por que desafiou? Porque, segundo lá, o catolicismo, o Papa e a Igreja estão acima das Escrituras. Martinho Lutero reformou isso também. Ele colocou as Escrituras acima da Igreja. Agiu certo. Sua teologia desafiou a infalibilidade papal em termos doutrinários, pois defendia que apenas as Escrituras seriam fonte confirmável de conhecimento da verdade, revelada pelo Eterno. Olha só, eu vou continuar aqui. Olha só o que diz. Confirmadas pelo Eterno. Opôs-se ao sacerdotalismo romano, isso é, a consagrada divisão católica entre clérigos e leigos. Outra reforma, isso aqui faz parte da reforma de Martinho Lutero. Quando ele reformou, ele tirou toda a consagração, ou seja, para ele eram todos iguais. O que é clero? Hierarquia, apóstolo, papa, pastores, obreiros, diáconos, presbíteros, evangelistas. Ou seja, isso é o clero, isso Martinho Lutero reformou, ele aboliu, ele tirou. Aqui, ó, como está escrito, ó. Opôs-se. O que é opor? É bater de frente, é não aceitar. Opôs-se ao sacerdotalismo romano. O que tem na Roma? Papa, cardeais, arcebispos e padres. Hierarquia dentro da igreja. A igreja primitiva não aceitava isso. Martinho Lutero não aceitou isso, mas o que aconteceu? A igreja voltou a cair. Opôs-se ao sacerdotalismo romano, isto é, a consagrada divisão católica entre clérigos e leigos. Clérigo, hierarquia, os grandes. Apóstolo, papa, bispo, padres. Quem é os leigos? O povo lá embaixo, que fica lá embaixo. O que está hoje dentro das igrejas? O clero. A hierarquia em cima do altar e os leigos no chão lá. É ou não é? Separado, divisão. Olha aqui o que Martinho Lutero fez. Por considerar todos os cristãos batistas como sacerdotes e santos. Martinho Lutero, para ele, todos eram iguais. Todos eram sacerdotes e santos. Todos, sem hierarquia, sem pastor, sem obreiro, sem bispo. Todos iguais. Como na igreja primitiva. Mas depois que Martinho Lutero morreu, voltou a cair. Aqueles que se identificaram com os ensinamentos de Lutero acabaram sendo chamados luteranos. Você entendeu? Martinho Lutero reformou. Ele colocou no eixo algumas coisas, nem tudo, algumas. Ele reformou, ele não restaurou. Mas ainda assim a igreja voltou a cair. Voltou a hierarquia, o clero, a doutrina do catolicismo romano. E muitas coisas do catolicismo romano está dentro da igreja evangélica. Está dentro da igreja evangélica. E se dizem protestantes, sendo que estão vivendo as mesmas doutrinas. Deixa eu continuar. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. A apostasia já entrou há muito tempo. E se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é esse homem? Quem é esse homem? Esse homem já
Bom, olha só, pessoal. Esse rapaz aqui, ele tem todas as características do homem do pecado, do anticristo. Quem conhece ele, quem já sabe da história dele, sabe que muitas das profecias se cumprem através da vida desse homem ou nesse homem. Olha só o nome dele aqui, ó. Emmanuel Jean Michel Frederic Macron. Esse é o nome dele. Olha só o significado. Emmanuel, Deus conosco. Jean, agraciado por Deus. Michel, que é como Deus. Frederic, príncipe da paz. Macron, marca grande. Muitas das profecias se cumpre a respeito do anticristo nesse rapaz aqui, do homem do pecado. Os irmãos quiser, pode pesquisar sobre ele, presidente da França, o homem da nova ordem mundial. Ele já tem muita autoridade, ele já é o homem da nova ordem mundial. A ONU aponta assim, as religiões, como o próprio Papa Francisco, já apoiam como líder mundial, ou seja, o mundo está se encaminhando para uma nova ordem mundial. Ele é o principal candidato a fazer o acordo de paz entre Israel e Palestina. Ou seja, os palestinos já pediram para ele fazer esse acordo de paz. Rejeitaram e vão rejeitar, ou já rejeitaram o acordo de paz de presidente Donald Trump. E estão pedindo um acordo de paz com ele. Ou seja, e todos sabem que quem vai fazer esse acordo de paz entre Israel e Palestina é o próprio homem do pecado, o anticristo. E esse rapaz aqui, o presidente da França. Os judeus, muitos rabinos, já estão afirmando que o Mashiach, ou seja, o Salvador deles, já está entre eles. Pesquisem mais sobre esse rapaz aqui, Emmanuel Macron, presidente da França, como ele é conhecido. E vocês vão ver que a coisa é séria, meu irmão, que o fim está bem próximo. A apostasia e o homem do pecado já estão entre nós. E ele é maçom, tá? Ele é da maçonaria. Ele é judeu maçom. Deixa eu continuar aqui.